Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos tomar nossas Bíblias, por favor, no livro do profeta Josué, no capítulo de número 7, do 1 ao 9. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram, já do povo, uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeres este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaríamos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus, todos os moradores da terra, nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Querido Deus, querido Pai, essa palavra do Senhor é muito rica, é muito linda. Aliás, aonde que não há riqueza na palavra do Senhor? Aonde que não há beleza na palavra do Senhor? E nós queremos nos alimentar dela mais uma vez nessa manhã, pedindo a Tua graça, o discernimento, a capacitação, a manifestação do Teu Espírito Santo, ministrando em cada coração. E tomaremos sempre o cuidado de render ao Senhor somente toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos diante de uma das histórias mais lindas e mais ricas de toda a Bíblia. Apesar de se tratar de uma história de pecado de um homem chamado Acã, mas há muita beleza, há muita riqueza, há muitos ensinamentos nessa história que eu quero meditar um pouco com você nesta manhã. Quero começar dizendo para você que a única coisa que nós precisamos para viver é Deus. A única coisa que você precisa para a tua vida é Deus. E eu preciso dizer também que há uma única coisa capaz de nos separar de Deus,
é o pecado. E abrindo um parênteses, o pecado não tratado, o pecado não confessado. A única coisa que nós precisamos é Deus para viver, e a única coisa que nos tira de Deus é o pecado quando ele não é tratado, quando ele não é confessado. Essa história fala do pecado de um homem chamado Acã. E quem era Acã? Acã era um soldado do exército de Israel, e ele viveu exatamente no período em que Israel estava conquistando a terra prometida, entrando na terra prometida. Ele participou, portanto, da batalha contra Jericó. A batalha contra a cidade de Jericó foi a primeira batalha que os israelitas tiveram que enfrentar para entrar na terra prometida. A cidade de Jericó, vocês sabem, é a cidade mais antiga do mundo. Ela passa de 10.000 anos de existência. Ela perdura até os dias de hoje. E uma cidade que, quando você visita Jericó, você pode contemplar ali os cenários de tantas histórias bíblicas. Por exemplo, a história de Zaqueu. Jesus passava muito por Jericó, porque Jericó fica bem próximo a Jerusalém, menos de 30 quilômetros de Jerusalém. Então o Senhor Jesus passava constantemente por Jericó. E quando você vai a Jericó, você vê ali muitas ruínas, muitos restos arqueológicos, e você pode contemplar o cenário de muitas histórias na Bíblia. Por exemplo, a história de Zaqueu, que subiu numa figueira brava, numa árvore, em um sicômoro, para poder ver o Senhor Jesus passar. A história de Raabe, a prostituta que viveu ali em Jericó, que acolheu os 2 espias que Josué tinha enviado para Jericó. Dali de Jericó você avista o Monte da Tentação, onde o Senhor Jesus, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, foi terrivelmente tentado por Satanás. Então, uma cidade muito importante, a cidade mais antiga de todo o mundo. E qual foi o pecado que Acã cometeu? Porque nós vamos pensar um pouquinho que ele estava ali participando daquela batalha contra a cidade de Jericó. Israel teve uma vitória maravilhosa. E qual foi o pecado desse soldado chamado Acã? Logo após a vitória, uma vitória extraordinária dada por Deus para Israel contra Jericó, o Senhor Deus deu uma ordem a Josué para que não tomasse nenhum dos despojos daqueles inimigos, que ninguém deveria tocar nos despojos, porque eles eram amaldiçoados, e eles seriam então levados para o tesouro de Deus. E era muita coisa, muito ouro, muita prata, muito gado, tudo o que Israel conquistou dali da cidade de Jericó, Deus ordenou que não tocasse. Aquilo não pertencia à nação de Israel, mas aquilo pertencia ao Senhor. Queridos, o nosso Deus, Ele é um Deus de princípios. Você sabe disso. E Ele mesmo obedece aos próprios princípios que Ele mesmo cria. Por exemplo, lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9, a Bíblia diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse é um princípio de Deus. Deus manda você pegar as primícias da tua renda. O que são primícias? Primícias é o primeiro. Então Deus manda você pegar primeiramente as primícias da tua renda
e consagrar aquilo ao Senhor. Aquilo é do Senhor. E essa vitória sobre Jericó era a primeira vitória de Israel. Então, esses despojos eram como que primícias ao tesouro do Senhor. Esses despojos não pertenciam à nação de Israel, era do Senhor. E o Senhor ordenou que os israelitas não deveriam tocar naquilo. Era do Senhor. E esse soldado chamado Acã olhou para todo aquele ouro, aquelas pratas, ele cobiçou tudo aquilo e ele tomou para si uma porção de ouro, uma porção de prata e uma capa da Babilônia. Eu não sei o que ele viu de interessante numa capa babilônia, mas ele tomou uma capa babilônica, uma porção de ouro, uma porção de prata, e falou: isso aqui não, isso aqui é meu. Escondeu, enterrou na sua tenda e ficou bem quietinho. Ninguém estava vendo nada, mas Deus vê todas as coisas. Amém. Acã desobedeceu. Ele agiu como um egoísta, como um rebelde, um desobediente. E quais as consequências desse pecado de Acã? A ira de Deus se acendeu sobre todo Israel. É exatamente o que está dizendo o verso 1 que você leu comigo. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E você pode estar perguntando: mas pastor, se foi um que pecou, se foi Acã que se rebelou, que desobedeceu, por que então a ira de Deus se acendeu contra todos os filhos de Israel? Porque Deus tinha um pacto com Israel. Deus tinha uma aliança com a nação de Israel. E essa aliança incluía, ou melhor, essa aliança implicava em que cada cidadão israelita e seus filhos e todos os seus descendentes eram herdeiros da bênção de Deus, da promessa que ele fez a Abraão. Está escrito em Gênesis capítulo 22, verso 18, Deus dizendo para Abraão: Abraão, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então essa aliança, esse pacto de Deus com Abraão, com a nação de Israel, se estendia a cada um dos filhos de Israel, e aos seus filhos também, e aos seus descendentes. Bom, mas e daí? Como é que essa bênção, como é que essa aliança chegou até nós? Somos gentios. Que eu saiba, não tem nenhum judeu aqui, somos todos brasileiros, portanto somos gentios. E como é que nós também nos tornamos herdeiros dessa promessa, dessa bênção, dessa aliança que Deus fez com a nação de Israel? Pela cruz. Pela cruz que nos salvou. O Senhor Jesus nos fez também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, merecedores também dessa promessa, mesmo sendo nós indignos, mas o Senhor Jesus nos fez também dignos, justos, justificados. Ele nos justificou na cruz. Portanto, somos também participantes dessa promessa maravilhosa.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, pela cruz do Senhor Jesus, nós que éramos gentios, fomos inseridos, fomos adotados como filhos, portanto, somos participantes dessa promessa maravilhosa de Deus. Diga graças a Deus. Deus é bom, diga Deus é maravilhoso. Agora, isso está escrito, querido, em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós, até os gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Tudo é pela fé. Então está dizendo claramente que o Senhor Jesus morreu por isso. O Senhor Jesus nos resgatou, não apenas para pagar o nosso pecado, não apenas para nos dar a vida eterna, mas para nos inserir também na nação de Israel, no povo de Israel. Por isso nós somos chamados também de filhos de Abraão. Glória a Deus, porque olha aí, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pela fé, então nós recebemos o Espírito prometido, o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Amados, essa ideia de descendência, essa ideia de família, essa ideia de linhagem, isso nos dá um senso de pertencimento. Nós pertencemos a esse povo de Deus, nós pertencemos a Deus, nós temos um Pai que é Deus. Você não está sozinho, nós não caímos de paraquedas. Você tem um Pai que é Deus, que cuida de você, que te protege. Você é filho também, você é herdeiro também, é co-herdeiro também com Cristo Jesus. Amém. Temos um Pai que cuida de nós, não estamos aí jogados ao léu. Temos um Pai de amor. Nós somos parte de um povo muito antigo, parte desse mesmo povo. O diabo não tem mais poder, o diabo não tem mais legalidade sobre nós, o diabo não tem mais reivindicação, a não ser que nós venhamos a permitir. O diabo não pode tocar em nós, a não ser que nós, se nós dermos permissão a ele. Porque nós somos esse povo santo, esse povo separado, essa nação santa, esse povo escolhido por Deus, em Cristo Jesus. Diga glórias a Deus. Amém. Então, queridos, Deus tem uma aliança com esse povo, do qual eu e você fazemos parte. Deus tem um pacto. Se você observar, todas as analogias que a Bíblia faz de família e de igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, todas as comparações de igreja, a Bíblia usa esse sentido de unidade, de ligação, de um só. Por exemplo, quando o Senhor Jesus diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos, fala do quê? De unidade, de uma coisa só. Quando a Bíblia diz que nós somos como que pedras vivas em uma construção, a ideia de um prédio, cada um de nós somos um tijolinho. Isso está claro em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um individualmente é membro do corpo. Então, olha as analogias que a Bíblia faz da igreja. A videira, eu sou a videira, vocês são os ramos.
vocês são membros de um corpo, ou seja, um membro não pode estar separado do corpo, isso fala de unidade. E Jesus diz também em João, capítulo 15, verso 5, ele diz assim: eu sou a videira, vocês os ramos. Pedro diz em 1 de Pedro, no capítulo 2, e no verso 5, ele diz assim: vós também, como pedras vivas. A ideia de uma construção de um prédio. Se você vê um tijolinho por aí, solto, o que você faz? Nada. Um tijolo não significa nada, não tem valor nenhum. Mas milhares de tijolinhos, juntos, organizadamente, formam um belo de um prédio, de uma construção. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Cada um de nós é como um tijolinho edificado na casa espiritual, no prédio de Deus, ou um membro do corpo de Cristo. Então, é uma incoerência alguém dizer que é cristão e não está na igreja. Um pregador dizia ainda ontem, eu estava ouvindo um pregador dizendo: olha, nós devemos amar tudo aquilo que Deus ama. Correto? Sim. E Deus ama a igreja. Deus ama a sua igreja. Quando Jesus diz lá em Efésios, no capítulo 5, dando instruções aos maridos, Jesus diz assim: maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então Deus ama a sua igreja. Não tem como separar Jesus da igreja. É uma incoerência alguém dizer assim: eu sou cristão, mas eu não vou à igreja. São os chamados desigrejados, que lamentavelmente é um número muito grande em nossos dias, dos desigrejados, achando que dá para ser cristão e não estar na igreja. Não tem como separar uma coisa da outra. Vocês são como pedras vivas, edificados casa espiritual. Nós somos irmãos em Jesus. Somos um povo só. E quando você peca, os efeitos do seu pecado vai atingir os demais. Por outro lado, quando você é abençoado, a bênção sua vai atingir outros também, outros serão abençoados. Deus é justo. Deus é justo, Deus é fiel. Quando você peca, afeta outras pessoas. Quando alguém peca na família, aquele pecado não fica sozinho com aquela pessoa. Toda a família vai sofrer as consequências daquele pecado. Quando alguém peca na igreja, ele não peca sozinho. Toda a igreja vai ser afetada com aquele pecado. Mas também quando você é abençoado, todos serão abençoados também. Veja, por exemplo, o caso de Potifar. Potifar foi aquele homem que comprou José do Egito para ser o seu serviçal, para ser o seu mordomo. E como José era abençoado, José estava com Deus, toda a casa de Potifar foi abençoada, toda a família de Potifar também foi abençoada por causa de José. Veja no caso de Sodoma e Gomorra, 2 cidades foram destruídas ao fogo, 2 cidades inteiras foram queimadas, porque não havia ali 10 justos. Abraão até que orou a Deus, Abraão intercedeu para que Deus livrasse Sodoma e Gomorra, mas não havia, o problema é que Deus não encontrava nem mesmo 10 justos em Sodoma e Gomorra, porque o Senhor disse: se houvesse 10 justos, 2 cidades inteiras teriam sido livradas, não teriam sido afetadas pelo pecado. Então, queridos,
Deus é maravilhoso. Pastor, por que você está enfatizando essas coisas, se o tema da mensagem é o pecado de Acã? Eu quero que você entenda bem essas coisas, porque isso é fundamental para você entender também a questão do pecado de Acã. É muito importante isso. Nós somos um povo só, e o pecado de um não é o pecado só de um. Ninguém peca sozinho. O pecado de um é o pecado de todos. O versículo primeiro que você leu comigo, de Josué 7, no início do versículo diz que Acã transgrediu, Acã pecou, e a Bíblia é clara, citando o nome dele, dizendo aí, ó, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, o filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, tomou das coisas condenadas. E o versículo termina dizendo: a ira do Senhor se acendeu contra toda a nação de Israel. O pecado de um é o pecado de todos. Pastor, Deus também fica irado? A gente quase não ouve falar disso, não é verdade? A gente quase não ouve falar da ira de Deus, mas eu não tenho medo nenhum de dizer que a Bíblia afirma, do começo ao fim, que o nosso Deus é também um Deus que fica irado, sim. O problema é que a ira é uma emoção humana, e normalmente quando nós ficamos irados, nós pecamos. O ser humano, quando fica irado, ele quer vingar, ele quer descontar, ele quer matar. A ira de Deus é diferente. A ira de Deus é uma reação justa da parte de Deus, da santidade de Deus, contra a desobediência da sua criatura. É uma reação justa e santa de Deus contra a sua criatura que está desobedecendo a Ele. Quando Deus percebe que a sua criatura está afrontando a Ele, que a sua criatura está desobedecendo a Ele, com certeza Deus vai entrar com a disciplina. Existe a ira de Deus, sim. E glória a Deus que existe. Porque na ira de Deus também está o amor. Na disciplina de Deus também está o amor. Veja naquele caso de Jesus, quando ele expulsou os vendilhões do templo. Lembram? Os vendedores, os picaretas, ficavam ali no templo vendendo os animais para serem usados como oferta ao Senhor. E fizeram da casa do Senhor um verdadeiro comércio. Jesus pegou um chicote e os expulsou. Agora, você acha que Jesus pegou um chicote numa mão e uma florzinha na outra para dar para eles? Não. Jesus desceu o chicote neles. Está escrito que, está lá em Marcos, capítulo 11, verso 17. Jesus meteu o chicote neles, derrubou as mesas deles e disse: fora daqui, seus ladrões. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações, mas vocês fizeram da casa de Deus um covil de ladrões, de salteadores. Mas até nesse gesto de Jesus estava o amor. Até mesmo nesse gesto de Jesus, o amor pela casa de Deus, o amor, o zelo pela casa de Deus, o zelo pelo templo. Então na ira de Deus também está o amor. É diferente da ira humana. A emoção humana, ira, quando nós nos iramos, é complicado. A ira de Deus é uma reação dele, justa, da santidade dele, contra a sua criatura que está se rebelando contra ele, que está desobedecendo a ele, que está afrontando a ele. Diga glória a Deus.
Em Provérbios, no capítulo 3, no verso 12, a Bíblia diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Glória a Deus. Então, na ira de Deus não tem pecado. Na nossa ira, sim. Por isso, a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4, verso 26: irai-vos e não pequeis. Você pode ter momento de ira. Todos nós temos momentos de ira. Mas não peques. Não deixe a ira se agasalhar no teu coração. Não deixe a ira, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe virar a noite para o dia seguinte. Porque aí a ira vai crescer, vai virar mágoa, ódio, ressentimento. Momento de ira podemos ter. Irai-vos, mas não pequeis. Que bom que nós temos um pai que nos corrige, que nos disciplina. E quando a gente sai do trilho, ele vai lá com amor e nos corrige, nos disciplina. E mais, Hebreus vai mais fundo ainda. No capítulo 12, Hebreus diz assim, no verso 6 do capítulo 12: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer um que recebe como filho. Corrige aquele que ama e açoita aquele que é filho. Ainda bem. Para quê? Para quê? Para nós não nos desviarmos. Amém? Louvado seja Deus. Então, a ira de Deus para nós é segurança. A disciplina de Deus para nós é proteção. É para não nos perdermos. Então, você tem um pai, eu repito, você tem um pai de olho em você, cuidando de você, atento em você. Você não está perdido por aí, não. Diga graças a Deus. Agora, eu sei que pode parecer chocante essa fala de que o pecado de um é o pecado de todos. Eu sei que isso pode dar uma impressão de que Deus estaria sendo injusto. Você poderia dizer, mas como assim? Por que que um só pecou, Acã, somente Acã pecou, e os inocentes pagaram pelo pato? Por quê? Mas pensa comigo o seguinte: não foi exatamente isso que aconteceu quando o pecado entrou nesse mundo? Não foi um só que pecou e o pecado não passou a todos? É exatamente o que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 5, no verso 19. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então foi assim desde o início, desde que o pecado entrou no mundo. Um só pecou e o pecado atingiu a toda a raça humana. Então esse texto de Josué 1, e ele é maravilhoso. Eu não saí ainda do verso 1, e eu vou continuar essa mensagem, eu tenho certeza, no próximo culto, porque há muito ensinamento aqui. Esse ensinamento é muito lindo, essa história. Ainda não saímos do verso 1. Então ele começa falando do pecado de Acã. Tomou para si dos despojos de Jericó, da primeira vitória que Israel obteve sobre Jericó, que Deus ordenara que não era para pegar. Aquilo não pertencia à nação de Israel. Aquilo era como que primícias da primeira bênção, da primeira vitória. Aquilo ali era consagrado ao tesouro do Senhor. E esse Acã, então, egoisticamente desobedeceu e tomou ouro, prata e uma capa, escondeu. E então a ira de Deus se acendeu contra toda a nação de Israel. Daí ele vai dizer assim no verso 2:
Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, aqui é uma outra cidade, uma cidade chamada Ai. Então Josué enviou alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que nós temos aqui do 2 ao 5 é o relato de uma derrota. Israel, depois de ter uma vitória extraordinária sobre Jericó, agora vai ser derrotado por Ai, que era uma cidade menor. Venceu Jericó, que era uma cidade poderosíssima, fortificada, amuralhada, com muralhas de cerca de 12 metros de altura, por 8 metros de extensão. Imagina um muro de 12 de altura por 8 de largura. Transitavam carruagens sobre as muralhas de Jericó. As carruagens transitavam de tanta largura, 12 metros de altura por 8 de largura. Quem que vai transpor um negócio desse? Israel teve uma vitória extraordinária. Aliás, não foi Israel que venceu, não foi o exército de Israel, mas foi uma vitória de Deus. De Deus. Somente Deus poderia então fazer tudo isso. Isso é maravilhoso. Eu fiquei impactado quando em 2019 tive a oportunidade de visitar, de conhecer Jericó, a cidade mais antiga do mundo. É maravilhoso olhar todos aqueles cenários, especialmente dessa história e de tantas outras histórias da Bíblia. Daquele lugar onde você tem uma vista maravilhosa, você avista o Monte da Tentação, você avista o Monte Nebo, onde Moisés morreu, e ele não chegou a entrar na Terra Prometida, mas ele chegou até o Monte Nebo, e dali então ele pôde avistar a Terra Prometida, mas morreu ali, não chegou a entrar. E Josué então continuou com a missão de entrar na Terra Prometida. Então, queridos, foi uma vitória contra uma cidade poderosa, fortificada, armada até os dentes, com muros intransponíveis. Uma vitória porque foi coisa de Deus mesmo. Mas quando eles vão agora à segunda cidade, ao segundo confronto, eles são derrotados por uma cidade bem menor, com um exército muito mais insignificante do que o de Jericó. Mataram 36 dos israelitas, homens de Deus, homens que estavam ali guerreando, lutando. Expulsaram os demais, fugiram. Por quê? Porque Deus não estava mais com eles por causa do pecado de Acã. Quem está entendendo? Porque Deus não estava mais. Agora são derrotados por uma cidade menor. E Josué era um estrategista de guerra maravilhoso, um homem que sabia o que estava fazendo, mas ele subestimou o inimigo, subestimou Ai. Disse: não vamos subir todo mundo
contra Ai, não tem necessidade. É um inimigo muito menor. A gente acabou de ter uma vitória extraordinária contra Jericó. Não precisa de todo mundo, não. Vão só uns 2 ou 3 mil homens. Nunca podemos subestimar o inimigo. Amém? E aqui eu abro um parênteses. Nós somos o povo de Deus. Jesus nos justificou. O diabo não tem mais reivindicação nem poder sobre nós. Mas não podemos nunca subestimar o poder do inimigo. Josué subestimou e Deus não retirou a mão por causa do pecado de Acã. Deus retirou sua mão, Deus retirou a proteção, Deus retirou a sua graça, Deus retirou a sua misericórdia, Deus retirou a assistência ao seu povo, ao seu exército de Israel. Agora, algo maravilhoso aqui, queridos. Nem sempre nós estamos conscientes de que Deus não está presente. Grave bem isso, porque é importante você saber isso. Nem sempre a gente tem consciência que Deus não está mais presente. Josué não sabia do que Acã tinha feito. Ele fez escondidinho. Ele enterrou os objetos lá na tenda dele. Ninguém sabia de nada, mas Deus estava vendo. Deus viu e Deus agiu de acordo com os termos da sua aliança. E quais eram os termos da aliança de Deus? Quais eram os termos do pacto de Deus com a nação de Israel? Era simples. Era simples. A obediência vai gerar a bênção e a desobediência vai gerar a maldição. Isso mudou? Não, até hoje. Deus não muda, a palavra é a mesma. A obediência vai trazer bênção, a desobediência vai trazer maldição. Paulo diz, e se nós cremos no que está escrito em Romanos 15:4, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então tudo isso que eu estou lendo e meditando com você aqui, foi escrito para o nosso ensino. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós cremos isso, se nós cremos o que Paulo está dizendo, que tudo que foi escrito aqui, foi escrito para o nosso ensino, nós cremos isso. Então, queridos, o verso 4 está dizendo da derrota. Fala da derrota terrível que Israel sofreu. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Uns 3 mil homens que fugiram diante do exército da cidade de Ai, que era infinitamente inferior do que Jericó, porque agora Deus não estava mais com eles por causa do pecado de um chamado Acã. Qual a lição que nós tiramos aqui? Uma vez que Deus não está conosco, a derrota é certa. Nem sempre nós temos noção que Deus não está presente. Josué não sabia que Deus não estava, porque Acã fez tudo escondido, mas Deus estava vendo tudo. E nós aprendemos aqui que quando Deus não está conosco, a derrota é certa, é fatal. E quais os efeitos disso? O verso 5 esclarece para nós. Os homens de Ai feriram deles 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Ou seja, o ânimo do povo acabou. Aquele entusiasmo, aquele ânimo de lutar, de guerrear, de vencer, acabou. O coração deles se derreteu como água. O povo perdeu o ânimo por causa dessa derrota que não esperava. Ninguém esperava essa derrota de Ai contra eles. Pastor, por que está enfatizando isso?
Está querendo dizer que todos nós aqui estamos afastados de Deus, ou que Deus não está conosco? Não, absolutamente. Absolutamente. A Bíblia diz em 2 de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Qual é o meu propósito? Que você permaneça seguro, firme, crendo no Senhor. Creia no Senhor vosso Deus e esteja seguro. Creia nos seus profetas e prosperarei. Esse é o meu alvo, esse é o meu propósito para você. Que você permaneça firme em Deus, crendo no Senhor teu Deus, e você então se sinta seguro e você possa prosperar, crendo também nos profetas de Deus. Eu também estou aqui aprendendo. Eu estou também aqui recebendo essa palavra para mim. Porque aquilo que você planta na vida dos outros é aquilo que você vai receber. Aquilo que você planta na vida dos outros é aquilo que você vai colher. E quando você sabe do que você está plantando, você não tem medo de colher. Amém? Quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos ontem. Amanhã nós estaremos colhendo aquilo que nós plantarmos hoje. É a lei da semeadura de Deus, é princípio de Deus. E os princípios são imutáveis. Veja, em Provérbios, no capítulo 22, no verso 8, a Bíblia diz assim: quem planta injustiça, colherá maldição. Aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Quem planta injustiça, colherá maldição. Mas o Salmo 126 diz que quem planta com lágrimas, vai colher com cânticos de alegria. Amém? Deus é justo. Bem, voltando para o texto, eu preciso terminar isso. Voltando para o texto, nós vemos aqui que o desespero tomou conta de Josué. Então, o desespero tomou conta dele, do 6 ao 9. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça, e disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos em ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra, e então que fará ao teu grande nome? Quando Josué viu aquela derrota imprevista, a terrível derrota, ele se prostrou em terra, botou a cabeça entre os joelhos, o rosto no chão. Os anciãos de Israel também fizeram isso juntamente com ele. Rasgou suas vestes, jogou pó sobre a cabeça, e isso era um sinal oriental de desespero, era um sinal de extremo desespero. Rasgar as vestes, jogar pó sobre a cabeça e se prostrar no chão. Josué então fez isso. E interessante que ele fez isso diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança que ficava no tabernáculo, ficava no Santo dos Santos, mas Moisés trouxe rumo à Terra Prometida. A Arca acompanhou o povo. Moisés morreu, Josué continuou, a Arca da Aliança continua com eles. A Arca da Aliança, para quem não saiba, é um baú feito de madeira de acácia, todo revestido em ouro.
e com uma tampa que é chamada de propiciatório, e sobre essa tampa tem 2 querubins. E dentro dessa arca então estão as 2 tábuas da lei, as 2 tábuas de pedra dos mandamentos de Deus, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná. Essa arca da aliança é um símbolo da presença de Deus. Então Josué e os anciãos rasgam suas vestes, se jogam no chão, jogam pó sobre a cabeça e fazem tudo isso diante da arca da aliança. E ele começa agora a orar, a falar com Deus, a argumentar com Deus, dizendo: Deus, o Senhor nos tirou lá do deserto, o Senhor nos fez passar o Jordão, para quê? Para que a gente fosse derrotado? Antes o Senhor tivesse deixado a gente lá no deserto mesmo. É verdade que no deserto não tem nada, o deserto é quente, só tem areia, pedra, mas pelo menos lá a gente não tinha que guerrear com ninguém, a gente não tinha sofrimento, o Senhor provia tudo para nós lá. Melhor se o Senhor tivesse deixado a gente no deserto. Mas o Senhor trouxe a gente para cá, aí ó, fomos derrotados e estamos nessa terrível situação então. E ele está orando, argumentando com Deus, e dizendo: Deus, quando os outros povos daqui souberem dessa derrota, os amorreus, os cananeus, os heveus, os heteus, os jebuseus, eram 7 a 9 povos que habitavam a terra prometida. Quando esses povos souberem dessa derrota, eles virão contra nós com toda a fúria. Eles virão cuspindo fogo contra nós e vão nos desarraigar o nosso nome, vai acabar com a gente. Agora, o último argumento de Josué, e eu vou finalizar com ele. O último argumento de Josué foi tremendo, mostrando que ele verdadeiramente era um estrategista, ele sabia muito bem brigar, ele era bom de briga, ele sabia mesmo como guerrear, mas ele sabia também como orar, porque ele questionava a Deus, ele era inteligente, ele era bom de guerra, mas ele sabia como orar corretamente, e eu diria, ele sabia como orar eficazmente, porque ele vai dizer para o Senhor assim, no verso 9: Senhor, o que é que se fará ao teu grande nome? E aqui ele pega Deus. Senhor, o que vai ser feito do teu grande nome? Aqui ele acertou na mosca, ele foi na veia, porque se há uma coisa que Deus tem zelo, é pelo nome dele. Se há uma coisa que Deus tem zelo, é pela glória dele. Lembram de Isaías 42:8, que nós cantamos o hino tantas vezes? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a ninguém eu darei a minha glória. Então, se há uma coisa que Deus preza, que Deus cuida, é do nome dele e do zelo dele. Então Josué joga essa palavra para Deus: Deus, o que é que o Senhor vai fazer do teu grande nome? Isso é maravilhoso. Queridos, Deus faz todas as coisas por causa do nome dele. Deus faz todas as coisas para a glória dele. Por que ele está dando a terra prometida ao seu povo judeu, ao seu povo Israel? Por quê? Não apenas porque ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Lógico, ele prometeu e ele está cumprindo, mas ele está dando a terra ao seu povo por causa do seu grande nome, para que todos vissem o seu grande poder, que ele é o Deus todo-poderoso, que ele é o Deus fiel, ele é grandioso, ele é justo. E Josué então foi lá no cerne da questão e disse: Deus, o que é que vai ser feito do teu grande nome? Você poderia pensar assim: mas pastor, não é pecado
Ele não está questionando Deus, não, ele não está duvidando de Deus. Ele está argumentando com Deus, e isso não é pecado. Ele está dizendo: Deus, o Senhor nos tirou lá do deserto, fez a gente atravessar o Jordão, o Senhor nos deu uma vitória extraordinária contra Jericó, e agora fomos derrotados por Ai. Senhor, por que é isso? Então, ele não está duvidando, ele está argumentando. Isso não é pecado, isso é oração. Oração é você falar com Deus, é argumentar com Deus, é você falar como você fala com o melhor amigo, o seu pai. Aliás, Deus gosta disso. Em Isaías, no capítulo 1, no verso 18, o Senhor diz assim: vinde e arrazoemos. O que significa arrazoar? Arrazoar é argumentar, é conversar, é discorrer. É como um pai chamando um filho: filho, senta aqui, vamos conversar. Vinde e arrazoemos. Isso é orar. Orar não é repetir, não é uma repetição. Não é todo dia repetir a mesma coisa. Isso é reza, isso tem outro nome, isso é mantra. Isso é praticado no hinduísmo, no budismo, o mantra de ficar repetindo a mesma coisa. Orar é você argumentar com Deus. Queridos, nós temos um relacionamento com o Deus vivo. Deus chama a gente a esse argumento. Deus fala: olha, expõe tuas razões, expõe teus sentimentos, expõe tua causa, os teus argumentos. Vinde e arrazoemos. Isso é você orar, você falar com Deus. E Josué acertou na mosca quando disse: Deus, o que vai ser feito teu grande nome? Ou seja, vão dizer que o Senhor é um Deus que não tem poder, que o Senhor deixou seus filhos serem derrotados. Josué era muito inteligente, além de estrategista, sabia muito bem guerrear, mas sabia, sobretudo, orar, argumentar com Deus. Deus gosta disso, que a gente exponha os nossos problemas para Ele, abertamente, claramente. Vinde e arrazoemos. Pode falar. Por exemplo, uma pessoa que vai orar e está com uma causa muito difícil: Senhor, eu estou orando há quanto tempo pela conversão dessa pessoa? O Senhor não está vendo quantos anos eu oro para essa conversão dessa pessoa? Senhor, se essa pessoa se converter, o Senhor vai ser beneficiado. Essa pessoa, ela é muito influente, o Senhor sabe disso. Ela tem inúmeros amigos. Ele vai trazer um monte de gente para a igreja do Senhor. Isso é orar, argumentar com Deus. Não é pecado, não. Você não está duvidando de Deus. Você está fazendo aquilo que Deus gosta. Você está arrazoando com Deus, discorrendo com Deus. Amém. Vamos orar um pouco mais. Nós vamos continuar. Essa mensagem é maravilhosa e ela tem muitos ensinos preciosos demais para nós. Nós vamos orar um pouco mais agora, porque já estamos no horário, em nome de Jesus. Curva sua fronte, portanto. Querido Deus, o teu amor, Senhor, está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que pela fé nós recebemos, que nos foi outorgado, Senhor. E com nossa boca nós confessamos, mais uma vez nessa manhã, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Deus, nosso único Deus, soberano Deus, que Ele está no controle e no domínio de todas as coisas, que tudo está aos pés do Senhor Jesus, e nós também numa dependência total e completa, Senhor. Muito obrigado, Deus. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, e por isso somos salvos, fomos justificados da ira, fomos salvos pela graça. Por isso somos filhos do Senhor, guiados pelo Espírito do Senhor. Muito obrigado, Jesus. O teu Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Sou participante desse povo antigo, com o qual o Senhor Deus tem uma aliança, tem um pacto, há uma promessa. Eu te louvo por pertencer a esse povo e por participar dessa aliança.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Graças te dou, ó Pai, em nome de Jesus. Como Amém. é bom estar na casa do Senhor e servir ao Senhor. Saber que Ele é um Deus justo, santo e fiel. Não nos desampara, cuida de nós. Conhece cada um dos nossos pensamentos, cada gesto, cada sentimento nosso. E cada um dos nossos dias está nas mãos dEle. Amém. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Vou ministrar uma bênção final. E depois, se você precisa de uma oração, pode vir à frente, eu quero te abençoar. A pastora vai me ajudar a orar por você. Fiquemos de pé, erga suas mãos para Deus. Pai santo, Pai querido, graças por todos os ensinamentos, pela tua palavra, que é santa, justa, fiel, maravilhosa, que nos sustenta, que nos conduz. Derrama sobre tua graça sobre cada lar, derrama a tua misericórdia, a tua unção sobre cada família aqui. Oh Deus, abençoa essa semana de cada um, o trabalho de cada um, a viagem dos que irão viajar. Guarda-os, Pai, no teu amor, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Digam amém. Glória a Deus.